Boa noite. A nossa sociedade atual tem vivido uma crise em relação a várias coisas e uma delas é a maturidade. Enquanto alguns acreditam que a maturidade é algo necessário, algo importantíssimo para os nossos dias, para todas as áreas da vida, a fim de vivermos de modo mais saudável, ou ao mesmo tempo parece que outros creem que a maturidade, na verdade, não é tão importante assim e promovem mais a imaturidade. E alguns estão dizendo assim, oi, tchau e tal, e eu já estou entendendo, né? As crianças, por favor, tenham o seu tempo especial. Primeiro eu pensei, o microfone está muito alto. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Bem, então, como estava dizendo, alguns acreditam que a imaturidade que sim tem que ser promovida hoje em dia. Afinal de contas, essa coisa de maturidade já está ultrapassada. Mas o que é maturidade? Os nossos dicionários dizem que é o estado ou condição num estágio adulto, é o saber ou a habilidade adquirida e o termo último de desenvolvimento ou perfeição. Antigamente, ter idade avançada era sinônimo de maturidade e sabedoria. Portanto, os mais velhos eram respeitados, porque eles, então, demonstravam a sua experiência ou ensinavam a sua sabedoria. Eles não precisavam ter um título, né, elevado ou um cargo proeminente na sociedade ou ter adquirido ou conquistado níveis acadêmicos avançados, mas apenas a sua experiência de vida já era uma motivação ou um motivo para ser honrado. Em Levíticos, por exemplo, 19:32, está escrito, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Em Provérbios 16:31, o sábio Salomão diz, coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. As cãs, para quem não sabe, são os cabelos brancos, né? Indicam a velhice. Claro que hoje alguns mais novos já têm algum sinal, né? Mas eu lembro-me que quando eu e meu irmão, na verdade os meus pais nos levavam, minha família ia até a casa dos meus avós, eu e meu irmão tínhamos que chegar com meu avô e com a minha avó e dizer, bênção vô, bênção vó. E eles respondiam, Deus te abençoe, meu filho. Era um hábito, era uma prática saudável, mas que demonstrava essa honra ao ancião, ou essa honra a alguém mais velho, especialmente quando da família, e especialmente, vamos lembrar aqui do Provérbio 16:31, quando este é um justo. Isso era uma clara demonstração de respeito. Hoje em dia, porém, as coisas são diferentes. É até engraçado para a sociedade quando os netos chegam, mesmo adolescentes, e chegam com os seus avós, e aí, velho, coroa, não sei o quê. E aí o pessoal ri e acha isso engraçado. Dificilmente alguém chega com respeito, dizendo, bênção vô. E é claro, eles diziam, Deus te abençoe, meu filho. Talvez o desprezo pela maturidade tenha revelado como a sociedade está no tempo atual, né? Cada vez mais degradada e mais atolada no pecado. Não é o estatuto do idoso que vai garantir plenamente o respeito aos anciãos e a maturidade dos mais jovens. Somente a fé e a prática da palavra de Deus nos farão amadurecer para o bem da sociedade, mas especialmente para a glória de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Tito, carta de Paulo a Tito. Nós leremos mais uma vez, capítulo 2, versos 1 a 15. Eu havia escolhido esse texto antes de
de saber que a leitura desse domingo era em Tito, então foi coincidência. Tito 2, 1 a 15. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta-os, repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado por Tua palavra e por este momento que temos de meditar na mesma. Que o Senhor nos ilumine com Teu Santo Espírito e nos ajude a colocá-la em prática e a amá-la. Eu que peço em nome de Jesus. Amém. Paulo escreveu essa carta ao jovem pastor Tito, assim como escreveu ao jovem pastor Timóteo, e muitas coisas aqui se assemelham à carta a Timóteo. Provavelmente ele deve ter escrito entre o ano 62 a 66 depois de Cristo. Tito estava na ilha de Creta, uma das maiores ilhas ali do mar Mediterrâneo, situada ao sul do mar Egeu. Essa ilha tinha cidades e ali tinha sido fundada várias igrejas, e ao que parece Tito estava com Paulo naquele momento, trabalhou naquele lugar na fundação das igrejas. Parece que Paulo então o deixou ali responsável em cuidar daquelas igrejas. Possivelmente Paulo escreveu essa carta em resposta a alguma carta que ele pode ter recebido de Tito, talvez sobre algumas dificuldades ou coisas ocorrendo ali, e essa carta é quase como que uma autorização a Tito, ou uma recomendação do apóstolo Paulo para que ele instruísse ali, ou escolhesse, ou capacitasse pastores para pastorearem, para cuidarem das igrejas daquela ilha. Então, um dos propósitos, Paulo estava dando diretrizes a Tito para que ele conduzisse a igreja cretense à maturidade por meio do desenvolvimento de uma liderança fiel e por meio da promoção de um estilo de vida condizente com a doutrina cristã. Falei agora há pouco sobre maturidade, então a lição que podemos aprender hoje é que para crescermos na maturidade cristã, nossa vida deve se conformar à doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. Essa palavra doutrina ou algo em relação ao ensino é citada algumas vezes nessa carta, mostrando então a importância do ensino, e por isso ele levando as orientações aos pastores que iriam então ensinar as igrejas de Creta. E por quê? Para sermos maduros ou para amadurecermos na fé, precisamos tanto nos conformar com essa doutrina. Doutrina é uma palavra que hoje em dia também é meio desprezada. Doutrina, algo pesado, às vezes as pessoas não querem muito saber disso. Mas a doutrina de Cristo é saudável. Essa é uma primeira razão
porque devemos nos conformar à doutrina de Cristo para que possamos nos desenvolver em maturidade. Do versículo 10, ou na verdade, versículos 6 a versículos 9, do capítulo 1 de Tito, ele mostra aqui alguns deveres e qualificações do ministro, ou do bispo, ou do pastor. E do versículo 10 ao 16, Paulo revela a sua preocupação por causa dos falsos mestres. Primeiro, então, ele diz, olha, o ministro ou o bispo deve ser assim, e cita várias qualificações. A partir do versículo 10, ele começa a citar o problema dos falsos mestres, quais são as suas características, o que eles têm feito, que tem destruído até famílias inteiras e provavelmente transtornado ali o trabalho naquelas igrejas. Então, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, essa primeira palavrinha aqui que eu quero destacar nesse versículo é porém, ali mostrando um contraste entre o que Tito deveria fazer e o que ele acabara de falar a respeito dos falsos mestres. Os falsos mestres, então, traziam muitos problemas e algumas das suas características que vamos ler agora, a partir do versículo 10, eles eram insubordinados. Provavelmente insubordinados ao Evangelho, à doutrina de Cristo, talvez insubordinados à liderança das igrejas. Fica claro que eles eram especialmente os da circuncisão, logo eram judaizantes, aqueles que estavam ali sempre, parece que, perseguindo Paulo em todos os seus trabalhos, onde Paulo ia, fundava uma nova igreja, lá tinha judaizantes, ou chegavam judaizantes para tentar desfazer aquilo que Paulo fazia, pregando que não era somente a fé em Cristo que era suficiente para a salvação, mas que aqueles crentes ali, ou recém-convertidos, deveriam também guardar a lei de Moisés, seja na circuncisão, seja guarda de outras leis, mas eles deveriam praticamente se tornarem judeus. Então, insubordinados quanto à doutrina, insubordinados quanto ao Evangelho, insubordinados quanto também aos líderes e pastores daquelas recém-formadas igrejas. Eles eram pauradores frívolos, ou eram tagarelas, faladores de palavras vãs e inúteis. Veja capítulo 3, versículo 9, pode ser que seja isso aqui uma das coisas que eles faziam, como pauradores frívolos. Olha, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Palavras inúteis, discussões vãs que para nada servem, a não ser para divisão, a não ser para contendas, problemas. Eles também eram enganadores. Enganadores possivelmente porque já estavam enganados nas suas doutrinas, nos seus pensamentos, nas suas convicções, e por causa disso enganavam os outros também, ou porque faziam isso realmente de má fé, não queriam ver o crescimento daquela igreja. E também fica claro que eles faziam isso por ganância. Talvez eles queriam ser os líderes, talvez eles queriam ter algum tipo de recompensa, seja financeira, seja de status ou outras coisas, mas o fato é que eles enganavam o povo. Eles estavam pervertendo casas inteiras, ensinando também o que não deviam. Talvez, veja o versículo 14, um pouco mais na frente, quando diz, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Talvez o que eles não deviam aqui era isso. Essas fábulas, esses mandamentos humanos, e não da palavra de Deus, e não era a vontade de Deus. Buscando talvez parecer eruditos, parecer conhecedores, mas na verdade estavam pervertendo os crentes ou as famílias. Seja uma perversão por causa da doutrina, seja uma perversão por causa do comportamento estranho, já que naquele império eles também tinham um certo preconceito às chamadas seitas minoritárias, e o cristianismo podia ser considerado muito bem uma seita minoritária, algo que estava chegando naquele momento, e se ele não mantivesse um padrão
que fosse algo saudável para a sociedade, logo ele iria ser rejeitado, logo seria perseguido. E se aqueles homens estavam fazendo com que as famílias dos crentes se pervertessem, os próprios cidadãos do império daquelas cidades iriam rejeitar o cristianismo. Veja que eles faziam isso por torpe ganância. Então, já falei um pouco sobre isso. É possível que eles queriam se tornar os líderes, é possível que eles queriam ser reconhecidos e rejeitando assim todo o trabalho dos apóstolos, especialmente do apóstolo Paulo. Veja que também o texto bíblico diz que eles eram homens desviados da verdade. Está lá no versículo 14. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Ainda mais para frente dizem, no final do versículo 15, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Ainda diz mais na frente, versículo 16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Veja que as obras dizem algo contrário o que eles professam, ao que eles dizem crer. Eles eram também, conforme esse versículo 16, abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Percebe aqui que uma das características principais dos falsos mestres é a inverdade, é o engano. Fala aqui várias vezes, eles estão desviados da verdade, eles são enganadores, eles também estão pervertendo as famílias, também eles têm a mente corrompida. Logo, a doutrina dos falsos mestres não era fundamentada na verdade e produzia, naqueles que eram afetados por ela, uma vida espiritual enferma, uma vida espiritual não saudável. Estamos dizendo aqui que a sã doutrina, ela é diferente, então, da doutrina dos falsos mestres. A doutrina dos falsos mestres é fundamentada numa mentira, na falsidade, no engano, de uma mente corrompida, de uma mente gananciosa. Mas a sã doutrina, ela é fundamentada na verdade. A sã doutrina promove a saúde espiritual. Tito, diferentemente dos falsos mestres, deveria falar e ensinar o que convém à sã doutrina. É o que diz o versículo que lemos. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, o que é de acordo com a sã doutrina, o que é de conformidade com a sã doutrina. Lembra que Paulo, o mentor de Tito, se apresenta no início desta carta como, veja lá, versículo 1, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo era um pregador da palavra de Deus para promover a fé e o pleno conhecimento da verdade. A doutrina que Paulo pregava era fundamentada na verdade, era a verdade. Tito era seu filho na fé, então, fruto dessa pregação do Evangelho de Cristo. Agora ele deveria proceder da mesma forma que o seu mentor, do que o seu pai na fé, pregar a verdade de Deus para promover a fé a outros. Quanto às qualificações dos pastores, Paulo disse a Tito que, além de terem uma vida íntegra, lembra lá do versículo 6 em diante, ele destaca no versículo 9 que eles deviam ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. O pregador, o ministro, o bispo, o pastor da igreja, devia ter, então, o conhecimento da sã doutrina para que pudesse
ensiná-lo às suas ovelhas. Essa doutrina é a palavra fiel, é a palavra da verdade. Veja que ele usa aí várias vezes esses termos, palavra fiel, doutrina, aí depois fala do reto ensino, é praticamente a mesma palavra traduzida de uma forma diferente. Então, doutrina reta, doutrina, a palavra fiel que é segundo a doutrina, e que, de modo que tenha poder para ensinar e exortar pelo reto ensino ou pela reta doutrina, como para convencer os que o contradizem. Contradizem quem? A doutrina. Contradizem esse ensino reto. Uma marca da maturidade é a busca por aquilo que é correto, por aquilo que é bom, por aquilo que é verdadeiro. Não se deixar enganar por qualquer vento de doutrina, pelos falsos ensinos. A sã doutrina é a palavra fiel, ou seja, ela é verdadeira, ela é digna de confiança, a qual o pastor deve se apegar, e o reto ensino com o qual ele deve ministrar, como ele deve exortar o seu povo. No versículo 13, após Paulo falar sobre os falsos mestres, os quais estavam corrompendo famílias inteiras, ele relata algumas características terríveis dos cretenses. Na verdade, no versículo 12, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Embora eles sejam terríveis, eles sejam mentirosos, tenham ventres preguiçosos, e Paulo concorda com essa citação, ele disse: repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Eles mostram uma vida enferma, moralmente, espiritualmente enferma, mas ele pede para que Tito os repreendesse com a sã doutrina, para que eles fossem sadios na fé. Quanto aos falsos mestres, ele diz que Tito deveria fazê-los calar. Versículo 11, é preciso fazê-los calar. E como ele os faria calar? Com o ensino correto da palavra de Deus. Ele deveria repreender aquele povo com o reto ensino, com a sã doutrina. Portanto, além de produzir a fé salvadora, a sã doutrina também promove uma vida espiritual sadia. Muitas vezes damos valor ao evangelho apenas no momento do evangelismo ou para a conversão de alguém. Talvez alguém se converta, pronto, já estou salvo, não preciso mais saber de nada, não quero mais saber desse negócio de teologia ou de doutrina, e por isso não cresce ou não vive uma vida saudável, uma vida espiritual saudável. É necessário sim que nos apeguemos à sã doutrina. Veja o exemplo de alguém enfermo. Talvez ele não sabe muito bem o que ele tem, mas está passando mal, vai ao médico, o médico faz vários exames e fica meio confuso por causa dos sintomas. Isso parece essa enfermidade, ele pensando, isso parece essa enfermidade, mas também tem isso que parece a outra enfermidade. O que fazer? Talvez ele dê um remédio e pense, se for tal enfermidade, esse remédio vai dar jeito. Se não for, é possível que outro remédio dê jeito, porque é a outra enfermidade. Assim como o remédio errado não cura a enfermidade, a doutrina falsa também não promove uma vida espiritual saudável. Precisamos, então, da sã doutrina para que possamos nos desenvolver saudavelmente na vida cristã. A fé saudável é fruto de uma doutrina saudável. Por isso o estudo da teologia é tão imprescindível, a teologia correta é tão imprescindível para o crente. Não podemos pensar que alguém seria um crente fiel seguindo uma doutrina heterodoxa, uma doutrina falsa. Importa que eu sou salvo. Todos os caminhos levam para Deus. Eu posso ir em qualquer igreja.
Não importa que eles falem alguma coisa sobre Deus. Não, eu preciso saber se aquela doutrina é correta. E por isso fazer como os bereanos e examinar as Escrituras para saber se de fato o que o pregador está dizendo tem harmonia ou concordância com as Escrituras Sagradas, com o que Deus tem dito. Note que os falsos mestres foram reprovados para toda boa obra. Se alguém que segue ou promove uma doutrina falsa é reprovado por Deus para fazer, então, a boa obra, então, devemos sempre buscar a doutrina correta. Ter certeza de que aquilo que está sendo ensinado, ou aquilo que estamos aprendendo, meditando, de fato é correto. Se ter dúvida, buscar alguém que possa lhe ajudar, que saiba mais, mas não deixar de estudar. Não podemos deixar de estudar. O autor do livro das disciplinas espirituais, uma das disciplinas é o aprendizado. E ele deixa muito claro que aprendizado dá trabalho. Dá trabalho. Precisamos nos esforçar. Precisamos diligentemente estudar a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez eu conversando com um pastor, no meu tempo de seminário, ele perguntou para mim: pastor, o que o senhor acha de tirar... Aliás, eu não era pastor, né? Então, irmão, o que você acha de tirar um culto da escola dominical, um culto de domingo? Ele perguntou mais para me testar, eu acho. Aí eu não acho bom, não. E que acha de mudar para tarde, talvez, o pessoal vir, e eu também, no meu pensamento, eu também não acho isso bom, não. E ele disse: as pessoas passam a semana inteira estudando outras coisas, ouvindo outras coisas, estão na faculdade, na escola, no seu trabalho, em casa, talvez assistindo televisão, talvez ali na internet direto e tudo mais. E se a gente ainda tira um culto, que é, no caso, a escola dominical, que é o momento onde podemos aprender e ter mais tempo para interagir, fazendo perguntas, tentando tirar as dúvidas com o professor, se nós tirarmos isso, creio que teremos mais dificuldades. É claro que a ideia dele realmente não era tirar a escola dominical ou mudar o horário, mas apenas ele estava refletindo. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade que têm de estudar mais a palavra de Deus por qualquer outra coisa, qualquer outro motivo. Eu estou cansado, eu quero ficar em casa. Hoje eu não estou muito bem, estou meio desanimado, prefiro ficar em casa. Enquanto podiam estar aproveitando a oportunidade para conhecer mais e mais a sã doutrina juntamente com outros crentes. Sigamos, portanto, a doutrina de Cristo, porque ela é saudável e ela produz uma fé saudável para o amadurecimento do crente. A segunda razão por que nossa vida deve se conformar à doutrina de Cristo é porque a doutrina de Cristo se expressa em boas obras. Sabemos que não são as obras que produzem ou que garantem a nossa salvação, mas elas a evidenciam. As boas obras evidenciam a salvação. Assim como Paulo falou aos Efésios, ele também deixa muito claro aqui na carta de Tito que não são por obras que somos salvos. Veja o versículo 5 do capítulo 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não fomos salvos por causa das nossas obras, mas fomos salvos pela obra de Cristo para as boas obras. Vejamos outros versículos ainda nessa carta de Tito. Veja o versículo 14. O qual, falando de Jesus Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Versículo 1 do capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Versículo 8 desse mesmo capítulo. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas.
aos homens. E ainda o versículo 14, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O próprio Tito precisava ser o primeiro a dar o exemplo, quando Paulo diz lá no versículo 7 do capítulo 2, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Lembra que os falsos mestres, eles foram reprovados para toda boa obra. Então, havia uma desarmonia entre o que eles confessavam ou diziam crer e aquilo que faziam. Eles foram reprovados para toda boa obra e as suas obras, por suas obras, eles negavam a Deus, como diz lá em Tito 1:16. Fica claro que o fato de conhecer Deus deve levar à prática de boas obras, ou seja, obras que revelem Deus, que revelem quem é o nosso Deus, que revelem quem está nos dirigindo, que revelem que nós temos uma vida transformada, que revelem que somos servos de Deus, servos de Cristo. Mais uma vez, voltando para o versículo 14 do capítulo 2, podemos ver pelo menos dois objetivos ali no sacrifício de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós. Para quê? Ou a fim de quê? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, dos objetivos é nos remir de toda iniquidade, ou seja, nos resgatar mediante um pagamento, e nós sabemos que o pagamento foi o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, ele nos concede a salvação, o perdão dos nossos pecados, todo aquele que crê. O segundo objetivo, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós podemos ver aí esses dois objetivos e chamá-los de, primeiro, justificação, e o segundo, santificação. E esses dois são totalmente interligados e inseparáveis. Não é possível ter justificação sem santificação. E não é possível ter santificação sem justificação. Portanto, aquele que foi salvo por Cristo mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário e foi declarado justo por causa da justiça de Cristo, deve andar constantemente em santificação. Isto é, deve se purificar para estar apto para realizar boas obras. Deve ser um vaso limpo e útil ao seu possuidor. No capítulo 3, eu acho que isso fica muito claro. Vamos ver ali o trecho do capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então ele mostra aqui como nós éramos, aliás, como os seus leitores aqui, os crentes de Creta, eram. E claro, isso também serve para nós. Os descrentes, como eles eram? Aqueles que estavam sem Deus, eram desobedientes, eram desgarrados, eram escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na malícia. Mas ele estava dizendo, não podemos continuar dessa forma. Veja, continuando o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Veja que essas boas obras, além de estar dizendo aí que são proveitosas, são coisas excelentes aos homens, podemos aqui entender as boas obras para com Deus, em relação àquilo que é espiritual, aquilo que é da vida cristã, e podemos entender também, em alguns momentos aqui, boas obras, que é aquilo que faz bem para a sociedade.
Lembra que o cristianismo parecia algo novo, era como se fosse um grupo ou uma seita minoritária, e se fizesse aquilo que fosse mal para a sociedade, com certeza seria mais rejeitado ainda do que já era. O que Paulo estava dizendo é: vivam uma vida exemplar, porque vocês são salvos, porque vocês são crentes em Cristo Jesus. Não podemos viver como antes, não podemos viver naquela vida sem Deus. É por isso, eu creio, que lá onde nós pulamos o versículo 15 do capítulo 1, que diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro. Eu lembro que eu lia esse texto e pensava que, por ser puro, os crentes enxergavam todas as coisas como sendo puras. E o outro, por ser impuro, por ter um coração corrompido, ele enxergava também tudo como corrompido. No entanto, eu chego à conclusão de que aqui, na verdade, todas as coisas puras, ou todas as coisas são puras para os puros, ou tudo o que o puro faz, ou deve fazer, ou faz, deve ser puro. Deve ser puro. Já que ele tem uma mente renovada, um ser transformado, purificado, aquilo que o crente faz deve ser puro. E aquilo que o descrente, o impuro faz, é impuro. Veja, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Estão corrompidas. Logo, as ações dos impuros refletem a corrupção e impureza interior. Na verdade, se eu for pensar apenas em enxergar, como eu estava pensando antes, muitas vezes os impuros dizem: não, isso aqui é perfeito, isso aqui eu posso fazer à vontade, não tem problema nenhum. Quando os crentes dizem: não, isso aí tem problema, os crentes estão enxergando algo impuro, mas o crente é puro. Então, chego eu a pensar que, na verdade, o crente puro deve fazer coisas puras, porque tem a mente pura. Agora, ele só terá a mente pura estudando e se firmando na sã doutrina de Cristo, que promove uma vida espiritual saudável. Então, as boas obras evidenciam a salvação. Elas não garantem a nossa salvação, elas não nos levam à salvação, elas não nos salvam, mas elas evidenciam que fomos salvos, que fomos transformados. E ainda, uma segunda coisa, elas ornam a doutrina de Deus, nosso Salvador. A partir do versículo 2, do capítulo 2 até o versículo 10, que nós já vimos, Paulo começa a descrever, então, as qualificações e deveres dos crentes quanto à idade, gênero e classe social. Nós fizemos a leitura, vamos então destacar aqui alguns pontos. Homens idosos, eles deviam ser temperantes, ou seja, sóbrios. Eles eram os líderes do lar, os líderes da família e muitas vezes os líderes da cidade. Eles deviam então ser de boa reputação, respeitáveis, ser venerável pelo caráter, eles deviam ser sensatos. Observe essa palavra sensato, significa de mente sã, equilibrado, autocontrolado, moderado. Se ele era o líder da família e possivelmente tinha ali também um cargo de liderança na sociedade, ele deveria ser sensato, moderado, autocontrolado. Eles deveriam ser sadios na fé, no amor e na constância. Para serem sadios na fé, tinham que ser crentes e que estudavam e que obedeciam e seguiam uma doutrina sã, uma doutrina saudável e não uma doutrina fundamentada na mentira, como era a doutrina dos falsos mestres. Eles deveriam ser sadios no amor e na constância. As mulheres idosas, veja essa palavra, semelhantemente, ou seja, assim como os homens idosos, elas deveriam também ser sérias. Isso significa
não é que não ri de nada, não é que não acha graça de nada, quer dizer que elas deveriam ser reverentes, que elas deveriam ser decentes. Era muito comum naquela época, nas piadas, nos teatros de comédia, ridicularizarem as mulheres idosas. São mulheres que vivem fofocando, são mulheres que vivem na bebedeira, são mulheres que vivem falando mal dos outros, ou tagarelas e tudo mais. Isso era comum naquela época. Paulo está dizendo aqui a Tito, instrui as mulheres idosas para que elas não sejam assim, para que elas sejam decentes, reverentes em seu proceder, não caluniadoras. Lembra? Aquelas mulheres fofocavam e falavam mal dos outros. Eu gosto sempre de enfatizar aqui a palavra grega, que é traduzida por caluniadora, porque, veja só, a palavra é diabolos. Não sejam, praticamente ele está dizendo, não sejam diabólicas, falando mal. Lembra que o diabo é o adversário, é o acusador. Não sejam escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem. As mulheres idosas, as crentes, deveriam então ensinar o bem, aquilo que é bom. Para quem? Aí ele dá aqui, ele especifica as jovens recém-casadas, as mulheres mais jovens. É possível que naquela época, segundo alguns comentaristas, tinham mais homens do que mulheres. Então, quase todas as mulheres precisavam casar. Tinham que casar, até porque as mulheres não casadas eram desprezadas pela sociedade da época. E nós também temos que lembrar que o casamento daquela época não era muito parecido com o de hoje, no sentido de que um se apaixonava pelo outro, aí tinha paquera, e começava a namorar, aí depois falava com os pais, ou noivava, e depois casava. Muitas vezes, eram os pais de ambos que entravam em acordo e diziam, meu filho vai casar com a sua filha. Ah, ótimo. Qual é o dote? Está aí, está resolvido, tá. Quando é que vai ser o casamento? Tal dia, pronto. E a mulher tinha que aceitar. Às vezes era uma jovem, nova, talvez seus 16, 17, ou mais nova que isso, ou mais velha, que casava com um homem já mais maduro. 30, 40, 50, aliás, 40 anos era jovem naquela época. E aí? Hoje em dia a gente pensa que isso é um absurdo, né? O que é isso? A mulher não tem direito de escolher com quem vai casar, e o amor, e onde é que fica isso tudo? Naquela época não era assim. É possível, sim, que a mulher podia dizer alguma coisa? Em alguns casos, na Bíblia, a gente vê que sim. Por exemplo, no caso de Rebeca, quando o servo de Abraão chega lá para buscar uma esposa para seu filho Isaque, ele dá toda aquela história, né, da sua trajetória até lá, e perguntam a ela, queres ir com ele? E ela diz o quê? Sim. Eu fico imaginando Eliezer levando a foto de Isaque. Olha só, meu patrão é bonitão, tá vendo? Não tinha fotografia. Não tinha levar lá o seu celular e deixa eu tirar aqui umas fotos dele. Olha aqui como ele é forte, olha aqui como ele é bonito, trabalhador, e veja todos os bens que ele tem. Ela tinha que ir, ela tinha que acreditar, e sim, eu vou. Então, veja como era importante a instrução, os conselhos da mulher idosa para as jovens recém-casadas. O que elas tinham que ensinar para as jovens recém-casadas? Então, vamos lá, jovens recém-casadas, versículo 4. A fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Considerando essa condição, é possível que a mulher fosse sem amar, sem amor. Mas, no final das contas, ela precisava aprender a amar aquele com quem ela iria viver para o resto da sua vida. E ter filhos com ele. E deveria aprender a amar os filhos, mesmo de um homem que não era talvez bem o que ela queria. Mas ela precisava aprender a amar o marido
e seus filhos. E não somente isso, mas elas deveriam ser sensatas. Mais uma vez aquela palavra, moderada, autocontrolada, de mente sã. Elas deveriam ser honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, veja que no final das contas, se a senhora idosa instruísse bem as mais novas, e as mais novas recém-casadas ouvissem e colocassem aquilo em prática, olha o resultado, para que a palavra de Deus não seja difamada. Uma jovem recém-casada, que talvez casou não por amor, mas por dever, e ela aprende a amar o marido, e é uma boa esposa, administra bem o seu lar, a sua casa, ela faz com que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que Paulo, ou mesmo em outros textos, outras cartas, não tem nenhum escritor dizendo algo contrário a isso. Ou seja, não dei suas filhas sem ser por amor. Isso parece que é algo mais do nosso tempo, não daquela época. Mas eles ensinam, amem o seu cônjuge. O marido deve amar a sua esposa, e a esposa deve também, estamos vendo aqui em Tito, aprender a amar o marido. Aprender a amar o marido, e assim a palavra de Deus não será difamada. Veja, isso é bom, isso é agradável a Deus, é conforme a sua vontade. E aos jovens, o que Paulo instrui a Tito para que ele também instrua aos jovens? De igual modo, veja de novo, de igual modo, semelhantemente, que sejam criteriosos. Essa palavra criteriosos é a mesma palavra sensata, é a mesma palavra que significa mente sã, autocontrolado, moderado. Lembra, os homens idosos tinham que ter a mente sã, as recém-casadas tinham que ter a mente sã, as idosas tinham que ensiná-las a ter a mente sã, logo elas deveriam ter a mente sã, e os novos, os moços, deveriam também ser moderados, ter a mente sã. E ele também fala aqui quanto ao pastor, quanto a Tito, versículos 7 e 8, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Resumidamente, o pastor deve ser irrepreensível e deve ter um ensino irrepreensível. Para quê? Para que não tenham nada que dizer contra os pastores ou contra os crentes. E isso fica muito claro na descrição ou nas qualificações do pastor lá em Tito 1, de 6 a 9, que diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como o despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. O pastor tinha que ser irrepreensível e tinha que ser apegado à palavra fiel para ensinar, para exortar e até para convencer aqueles que contradizem essa palavra ou esse ensino. E os servos? Vamos mais para frente, versículo 9, voltando ao capítulo 2, versículo 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Entendemos aqui que esses servos são escravos, e possivelmente esse escravo é aquele escravo doméstico, aquele escravo que trabalha na casa, quase como um mordomo. E normalmente esses escravos da casa, eles tinham alguns privilégios ou algumas regalias que, claro, os escravos do campo não tinham.
Então, eles eram, digamos assim, um pouco mais importantes que os outros, e muitas vezes até eles como José, eram o mordomo da casa, e talvez alguns escravos eram também os pedagogos, aqueles que ensinavam os filhos do seu patrão, do seu senhor. Era possível, então, que esse servo da casa se tornasse um pouco orgulhoso e, em alguns casos, respondessem ao dono, ou falassem mal pelas costas, ou por trás, de alguma forma, não desse honra ao seu senhor, falando para outros escravos ou para outras pessoas, ou fossem desobedientes em algum sentido. É por isso que Paulo fala aqui, provavelmente existiam escravos crentes na ilha de Creta, e ele está dizendo, Tito, fala a esses escravos que não sejam respondões, que não sejam insubordinados, que não sejam desobedientes ao seu senhor. Pelo contrário, que lhe deem motivo de satisfação, ou seja, de prazer. O seu senhor deveria ter alegria em ter aquele escravo. Esse escravo é diferente. Ele não é como os outros. Ele faz o seu trabalho, e aí podemos lembrar de outro texto bíblico, como diz Paulo lá aos Colossenses, como ao Senhor, ao seu Senhor Salvador, e não ao seu Senhor da terra. Qual era o resultado de um escravo que dava satisfação? Na verdade, esse é um resultado, né? Dar satisfação ao patrão. Mas um outro resultado de um escravo que era obediente, que não era respondão. Eles iriam ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Note que os deveres dos crentes descritos por Paulo neste texto, isto é, as suas obras, as suas boas obras, têm a ver com o caráter cristão, com uma mente sã e com um bom proceder em relação aos outros. Aqui relacionamentos humanos. Tudo isso revela a maturidade cristã em todos os contextos da vida prática, até dos escravos, os anciãos, homens, mulheres, jovens, as moças recém-casadas e os moços, o pastor e os escravos. Praticamente todas as áreas da vida. Na vida do crente não há lugar para irreverência, falta de respeito, desonestidade, bebedeira, difamação, desprezo pela família, egoísmo, falta de domínio próprio, insubordinação, infidelidade e tudo mais que caracteriza a imaturidade revelada na sociedade. É o que nós vemos hoje. De certa forma, uma exaltação à imaturidade, à irreverência, à infidelidade, à desonestidade. Tudo que está escrito aqui, que Paulo diz para Tito exortar aos crentes para que eles não fizessem, é o que mais a sociedade faz hoje. Paulo, então, está mostrando aqui que os crentes deveriam ser diferentes. Da mesma forma, nós devemos agir diferentemente dessas práticas pecaminosas que a sociedade ainda promove e ainda pratica. A maturidade cristã, que se expressa em boas obras, trará resultados maravilhosos. Por exemplo, a palavra de Deus não vai ser difamada, o adversário será envergonhado, não tendo indignidade alguma que dizer a nosso respeito, versículo 8, e em todas as coisas será ornada a doutrina de Deus, nosso Salvador, versículo 10. Em outras palavras, quando nós realizamos boas obras, glorificamos a Deus e embelezamos com honra diante do mundo a sua palavra e a sã doutrina. Certamente a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é infalível, é perfeita. A sã doutrina, então, nós podemos dizer que ela já é bela, ela é correta pelo que ela é, pois Deus é o autor, e o autor é perfeito, santo, justo e bom e verdadeiro. Contudo, a ortodoxia sem a ortopraxia é hipocrisia. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta.
a minha crença, vamos dizer, a teologia, sem a prática, é morta. Você já viu ou ouviu alguém dizer, após uma pregação da palavra de Deus, ah, que bonito. Eu gosto de ouvir, tudo que falam sobre Deus eu acho bonito, eu acho tão bom, eu queria tanto poder ter mais tempo para ouvir essas palavras. É bonito, principalmente quando você está evangelizando alguém, né? Ou alguém, um amigo seu vem para a igreja, ouve a pregação, né? Não é crente ainda, mas é muito bonito. Eu gosto, lá em casa eu gosto de ler os salmos, eu faço as minhas orações, eu acho isso tão bonito. Mas não crê na palavra de Deus, não crê em Cristo, não coloca em prática. Então qual é o resultado disso? É como se fosse um mero entretenimento. Ou seja, eu me alegro com aquilo, com a beleza, com talvez a forma de falar é eloquente, a forma de agir dos crentes é bom também, é saudável, mas eu não creio nisso. É apenas para passar o tempo. Quando eu tenho tempo, então eu vou e assisto a uma pregação, eu vou a uma igreja, ouço alguém falando sobre Deus, mas o resultado é nulo. O que acontece quando alguém que se diz crente faz coisas contrárias à palavra de Deus? O resultado é que aquilo que deveria ser belo se tornou feio e repulsivo. É quando você faz, ou um crente faz uma coisa terrível, o que dá um mau testemunho, e aí chega o descrente e diz, é porque é crente. Aquilo que deveria ser bonito se tornou feio, se tornou ridículo, e é ridicularizado. É porque é crente, olha o que o crente está fazendo. Porém, quando um crente reflete na sua vida o Evangelho de Cristo, a sã doutrina em seu viver, a beleza que está no seu interior, ou seja, a palavra de Cristo, a sua fé, ela é realçada e aos nossos olhos se torna mais bela ainda. Isto é ornar a doutrina de Cristo. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus quer, quando nós fazemos o bem até diante da sociedade, não é por causa do bem de nós mesmos, porque nós somos bons, mas porque nós somos salvos e Cristo nos transformou. E nós estamos refletindo aquilo que a sã doutrina nos ensina. E como devemos agir. Considere agora a citação que Paulo fez no versículo 12, do capítulo 1. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aqui, ao que parece, era um ditado popular daquela época, que revelava a má fama do povo de Creta. Alguns até dizem que criaram um verbo, cretar. Cretar significava mentir. Veja como era a má fama. Eu sei que hoje também nós temos a má fama muitas vezes das nossas regiões, ou das nossas cidades. Você já ouviu, o cearense é isso, o amazonense é aquilo, o baiano é não sei o quê, o paulista é tal, a paraibana é isso, e assim vai. Sempre tem alguma coisa nesse sentido, não é? E às vezes o Estado faz piadas do estado vizinho, ou daqueles de outro estado que vêm e moram no seu estado. Já viram essas piadinhas? Não precisam lembrar dessas piadinhas, mas isso apenas reflete, normalmente, algo negativo da nossa região, do nosso povo, do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Imagina agora como o nosso país tem sido visto na Copa do Mundo pelo que tem sido feito, os brasileiros têm feito ali na Rússia. Os cretenses tinham a sua má fama. E os crentes cretenses não poderiam se conformar a essa fama, a essa má fama. E quando os crentes cretenses se comportassem de modo diferente, eles revelariam que o Evangelho era verdadeiro. O Evangelho de Cristo transforma.
A sã doutrina realmente dá saúde espiritual e modifica o nosso viver, a nossa forma de proceder. Portanto, vivamos segundo a sã doutrina de Cristo e evidenciaremos a salvação e a beleza do Evangelho mediante as nossas boas obras, refletindo a maturidade cristã. E por último, uma terceira razão por que a nossa vida deve se conformar à sã doutrina de Cristo é porque a doutrina de Cristo é fundamentada na graça de Deus. Considere o que Paulo estava dizendo aqui a Tito. Olha, o ministro, o bispo, tem que ter essas qualificações. Em resumo, ser irrepreensível. Porém, os falsos mestres são insubordinados, os falsos mestres vivem enganando o povo, estão destruindo famílias inteiras, eles têm a mente corrompida e eles estão aí, né, praticamente como uma peste se espalhando nessas cidades de Creta. E parece que eles não param. Ao mesmo tempo, Paulo diz que os cretenses são terríveis, são mentirosos, ventres preguiçosos. Então, agora, considere o trabalhão que Tito teria. Era enorme. Como ele poderia pensar que com a sua pregação iria mudar os cretenses, se ele ainda estava tendo oposição dos falsos mestres? Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, e assim por diante. Por que ele poderia pensar que teria algum tipo de sucesso? Que ele seria bem-sucedido na pregação e no ensino da sã doutrina? Porque a sã doutrina é fundamentada na graça de Deus. É a graça que salva. E veja, como ele diz, a graça de Deus se há manifestado, ou se manifestou Salvador a todos os homens. Aqueles homens eram terríveis, mas a graça de Deus era mais poderosa para salvar aqueles homens terríveis. A graça de Deus, então, nos dá motivação para pregar o Evangelho, porque não somos nós que salvamos, com as nossas limitações e com as nossas imperfeições, e não são os defeitos terríveis dos homens, os pecados, que podem impedir Deus de salvá-los. Então, podemos sim continuar pregando o Evangelho, porque muitos serão salvos, porque a graça de Deus se manifesta salvadora, ou se manifestou salvadora, trazendo salvação aos homens, a todos os homens. Nesse sentido, podemos entender os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os homens também mais jovens, os cretenses que eram terríveis, os judeus, os gentios. A graça de Deus alcança. Ela, apesar da forma verbal que está aqui, parece que foi algo que aconteceu, e nós poderemos entender a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição, mas também ela diz, traz salvação, é algo que continua sendo efetivo, porque Deus é gracioso e é poderoso para salvar todo aquele que nele crê, mesmo que tivesse tido uma vida terrível de pecados. Sabemos que todo homem é pecador e por isso merece a condenação do seu pecado. Mas conforme Paulo diz aos Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A salvação graciosa é mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, todo ser humano, sendo idoso ou sendo jovem, homem, mulher, rico ou pobre, judeu ou gentio, por mais pecador que seja, crendo no Senhor Jesus Cristo, é salvo pela graça de Deus. É a graça que nos liberta da condenação do pecado. Veja também que a graça não apenas nos motiva a pregar o Evangelho, mas ela nos capacita a viver de forma piedosa.
aqui diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça salvadora, então, não é apenas salvadora, mas praticamente santificadora. Por isso que quando nós fazemos o bem, é por causa da graça de Deus, não é por causa que somos bons, mas porque a graça de Deus nos liberta do poder do pecado. Assim como ela nos liberta da condenação do pecado, e ainda podemos ver que aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então a graça de Deus, no fim das contas, nos libertará da presença do pecado. Essa bendita esperança, um dia estaremos com Ele e não teremos mais pecados. É por causa da graça de Deus, então, que aguardamos o retorno glorioso de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O crente maduro é aquele que vive fielmente pela graça de Deus conforme a sã doutrina. Por isso, como pastor, Tito tinha o dever de exortar e repreender com toda a autoridade as suas ovelhas, para que fossem maduros na fé e assim dessem um bom testemunho diante daqueles que viviam nas trevas do pecado, para que também crescem no evangelho de Cristo. Ou seja, quanto mais um bom testemunho eles dessem, mais eficaz poderia ser o evangelho nesse sentido. Olha, o crente é diferente. Eles não são como os cretenses típicos. Nossa vida, portanto, deve se conformar com a doutrina de Cristo, pois ela é fundamentada na graça salvadora de Deus, a qual nos motiva e nos capacita a vivermos segundo a sua vontade, amadurecendo na fé cristã até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, vimos que a busca da maturidade cristã, ou na busca da maturidade cristã, devemos nos conformar à doutrina de Cristo porque ela é saudável. Também porque ela se expressa em boas obras e porque ela é fundamentada na graça de Deus. Mas, infelizmente, muitos crentes que têm anos de conversão ainda vivem como crianças em Cristo, pois não amadureceram na sã doutrina. E acredito que é possível que muitos descrentes não tenham dado crédito ao Evangelho por causa da imaturidade de muitos crentes. A imaturidade leva à indiferença, ao comodismo, ao pecado. A maturidade cristã, porém, nos leva a sermos mais parecidos com Cristo. Imagine alguém que tem mais de 50 anos de salvo e que viveu em fidelidade e santidade diante do Senhor. Será que não teríamos muito a aprender com esse irmão ou irmã? E se nós desprezarmos a maturidade ou a experiência, como vamos chegar perto de um irmão idoso para aprender com ele? Para ouvir dos seus conselhos, ou do seu testemunho, ou da sua exortação mediante a palavra de Deus? Muitas vezes a nossa juventude e imaturidade não nos faz enxergar nesses irmãos fiéis e mais experientes na vida, na igreja, na fé cristã, como uma fonte de aprendizado e bom testemunho, porque nós não queremos amadurecer. Além disso, por causa da imaturidade, talvez não vejamos claramente a gravidade de uma vida descompromissada com a santificação em Cristo. Eu quero curtir. Não quero essa vida de santificação. Isso parece ser coisa de pessoa muito quadrada, ultrapassada. Talvez por causa da imaturidade, nós não nos preocupemos com a urgência da evangelização. Talvez por causa da imaturidade, não ansiamos pela volta de Cristo como deveríamos. Os crentes maduros, porém, se preocupam com a santificação não porque têm medo da punição, mas porque querem agradar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os crentes maduros anseiam pela volta de Cristo, não porque querem fugir das dificuldades deste mundo, mas porque o amam e querem desfrutar da comunhão plena com Ele. Os crentes maduros são aqueles que vivem e pregam o Evangelho e até na velhice darão frutos. Compare o velório de um crente imaturo e o de um crente maduro. Se o crente imaturo ainda era muito jovem, haverá muita tristeza e lamento, porque ele era jovem. E talvez, por causa do seu testemunho, alguns até creem que ele nem era salvo. Mas no velório de um crente maduro, apesar da tristeza da perda de um irmão querido, haverá grande alegria, pois aquele irmão serviu ao Senhor
deixou um bom testemunho de vida santa e serviço fiel, e a certeza de que está na presença de Deus em grande gozo e glória. Que no pouco tempo que temos nesta terra, possamos nos conformar à sã doutrina de Cristo, a fim de amadurecermos para a honra e glória de nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso bendito Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos concedeu a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito que nos ilumina para compreendermos a Tua Palavra e para nos dar capacidade para a vivermos, para a praticarmos. Senhor, nos ajuda a amadurecermos cada vez mais na sã doutrina. Nos ajuda a expressarmos as boas obras, evidenciando que somos salvos e ornando a sã doutrina. E ajuda-nos, ó Deus, também, nos motivando e nos capacitando pela Tua graça para pregar o Evangelho e para viver plenamente o Evangelho. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.